Olá, minha gente! Hoje eu tenho um convidado muito especial. E, para mim, ele não é famoso porque corre. Ele é famoso porque desde muito tempo que a gente se conhece, a gente estudou junto. Inclusive, fazem 30 anos aproximadamente, aí já denunciei na cidade que a gente não se encontra. Mas lá atrás a nossa história começou porque a gente corria para ver quem chegava primeiro no recreio. Obviamente eu sempre perdia, porque eu nunca fui muito chegado a essa parte da corrida. Eu estou hoje aqui com Gabriel. Gabriel, seja muito bem-vindo ao Pod do Prof. Obrigado, Pedro. Eu acho que são 32 anos. Fiz as contas aqui na cabeça, mentalmente. E é uma alegria muito grande poder estar te reencontrando aqui, né, para a gente poder bater esse papo sobre muitas coisas e sobre corrida. Meu último episódio foi sobre as canetas emagrecedoras, que inclusive eu estou fazendo uso delas. Não corro, mas eu caminho rápido, tá? E faço natação, faço zumba, faço musculação. Essa camisa aqui no primeiro episódio, se vocês verem no vídeo, estava bem marcando, já não está mais, graças a Deus, a gente está em um processo. Mas seja muito bem-vindo. Obrigado. Uma alegria muito grande. E, Gabriel, para a gente poder começar esse bate-papo, eu sempre pergunto muito isso para os meus convidados quando eles vêm aqui. Quem é o Gabriel? Quem era o aluno Gabriel, a criança Gabriel? Embora eu saiba um pouquinho, porque eu convivi com você nessa fase, né? A gente conviveu junto nessa fase. Fala um pouquinho para o pessoal aí que está escutando a gente. Beleza. Obrigado novamente por receber. Prazer, não sei qual câmera olhar, mas enfim. Gabriel é um cara que sempre foi ativo na educação física. Sempre busquei me movimentar desde moleque, futebol, basquete, corrida, natação. Nunca fui aquele cara de fechar ali a cara nos estudos, na cara no livro. Sou um péssimo exemplo para isso. Mas, inclusive, estava na casa da minha mãe, sempre tem a pasta do boletim, das notas e tudo, né? Tem um boletim, a melhor nota, e acho que a única de 6 era educação física, então já apontava para um futuro nessa parte. Mas sempre gostei de esporte, minha vida inteira foi baseada nisso, apesar de não ser profissionalmente, mas sempre gostei como hobby, juntar com os meus amigos. Tenho um irmão mais velho, que também é um incentivo para mim também a ver o esporte desde pequeno, então acho que isso me facilitou. E abrir porta para amizade, para comunicação, acho que esporte de maneira geral, independente de qualquer esporte, ele é sempre bem-vindo na vida, especialmente de uma criança, né? Então, no âmbito educacional, eu era aquele ali mais ou menos, mas nunca atrapalhava a aula, sempre ficava quietinho no meu canto, respeitando o professor, mas onde eu me destacava um pouquinho mais na educação física. Assim, das recordações que eu tenho, não lembro de você, assim, sendo uma criança bagunceira, era super... Éramos super obedientes. Eu sempre respeito. Então, não prestava atenção. Não prestar atenção é uma coisa. Desrespeitar o professor é outra coisa, que eu não fazia. Eu já era aquela criança mais tagarela, já gostava de fazer os teatros, brigava, inclusive, para poder ter os papéis quando tinha alguma coisa. Né? Às vezes a professora me botava de escanteio, eu ficava... Não, teve um episódio que foi quando eu estava no... Bom, agora seria terceiro ano do ensino fundamental. Eu não lembro o nome da professora, também não vou expor ela aqui. Mas teve um sorteio, não sei se a gente ainda era da mesma turma, porque a gente estudou no Santo Antônio Maria Zacaria, escola, inclusive, fez aí já está com 100 e tantos anos, não é isso? Eles me convidaram para o aniversário, infelizmente eu não pude, mas estou para ir lá, até para gravar com eles lá, falando um pouco sobre a escola, eu lembro da escola, eles me mandaram a mensagem. E eu me recordo que teve uma vez, num dos projetos que tinha lá, tiveram 2. Um que foi uma dança de maracatu, não sei, acho que você estava, a gente já estava... Mas no folclore? Foi festa do folclore, que era a professora, acho que era Elizabeth, era a nossa professora de música, e tinha a Marilis, que era a professora de música. Marilis está lá até hoje, inclusive eu tenho uma foto com ela de uns 4 anos atrás. Eu estive lá numa comemoração do Colégio Santo Antônio Maria Zacaria, e aí aproveitei e tirei uma foto com ela e falei, olha, hoje eu sou professor de música, né? E ela é professora de música, ficou toda emocionada. E eu lembro que eu tava para ser alguém assim, de destaque lá na frente. E a professora, porque ela não ia muito com a minha cara, não ia mesmo, me tirou, eu tinha sido sorteado. Ela me tirou para botar um queridinho dela. Eu lembro que isso foi um bafafá, meus pais foram na escola, porque eu era meio chatinho com essas coisas, assim, eu já gostava do palco, já gostava de aparecer. Aí, tipo assim, eu fui sorteado, a pessoa me tirar...
Né? Eu queria lutar pelos meus direitos, que eu também era venho de uma família, né? Meu pai foi político, então tinha essa coisa de injustiça, eu não admitia. Mas eu recordo que tanto eu quanto você não éramos uma criança afrontosa. Sim. Tivemos alguns amigos, não sei se você tem recordação disso, né? Tem alguns que eu lembro assim, que foram bem mais problemáticos, né? Coleguinhas que tiravam a roupa no meio da sala, tinha umas coisas assim que eu tenho uma memória muito... Não lembra? Eu tenho uma memória muito boa. Inclusive, esse... Eu achei... Eu pesquisei, porque era um nome... Não vou falar aqui para não expor. Era um nome muito específico, que não é um nome comum. E aí uma vez eu joguei no Facebook, eu de vez em quando tem esses relapsos. Falei assim, deixa eu ver se essa pessoa... Aí eu joguei lá e botei o ano de nascimento. Não é que eu encontrei a pessoa? Claro, graças a Deus a pessoa parece que assim, terapia, me conta em off quem que é. Depois eu vou te contar. Quando a gente desligar a câmera eu falo o nome, porque eu não posso expor aqui. Mas não enfim... Lembro. Oi? Não lembro. Tirou a roupa no meio da sala? Tirou. É porque quando a gente estava no antigo CA... Você lembra quem veio sua professora no CA? A minha foi a Mônica, não sei se você lembra, foi da turma da Mônica. É porque eu tenho uma memória boa, eu lembro de todas, tá? Desde o maternal até, eu lembro o nome de todas. Eu tenho as fotos, falta de turma eu tenho nada ainda. Não, eu lembro. Eu lembro que antes dessa foi Terezinha Pavão. Sim. Lembra? Sim. Você foi aluno dela também. Sim. Ela já faleceu de câncer, já tem muito tempo. Antes dela eu tive aula com uma Márcia, e antes dela a minha primeira professora era Ana Cristina. Eu lembro o nome de todos. Provavelmente, cara. O nome não é eu acho que a gente veio... Só que no CA, eu acho que eles misturavam a turma e depois na primeira série voltava. Era uma coisa meio assim no Zacarias, não lembro direito. Assim, minha memória, algumas coisas falham, porque também acho da memória, né? Ainda mais eu que sou professor, olha quanta escola eu já passei depois disso. Mas eu lembro que teve esse episódio, sim, desse menino, quase que eu falo o nome dele aqui. Enfim, não fomos esse tipo de aluno, graças a Deus. Mas, como você já falou, já era dado ao esporte. Pergunto eu, que momento que você vira essa chave para essa questão hoje que você tanto fala nas suas redes sociais sobre correr, da onde que isso surgiu, quando isso começou, a tua profissão, qual é, envolve isso, não envolve, por que disso? Fala pra gente um pouquinho. Corrida de rua mesmo, como é hoje em dia, eu fiz a minha primeira em 2009, ali no Aterro do Flamengo, que ainda era... poucas mil pessoas, não atrapalhava o trânsito, ninguém sabia que tinha corrida, que não tinha corrida, então era um movimento ainda muito iniciante, apesar de já ser realmente, claro, corrida de rua já leva muitos anos nesse esporte, mas não tem o bom que teve pós-pandemia, digamos. E aí, em 2009, aí você corre um pouquinho, para um pouquinho, corre um pouquinho mais, corri com meu irmão, corri com um amigo meu, mas, digamos, na rotina mesmo, desde 2016, quando eu mudei para Brasília, que eu morei em Brasília de 2016 até 2020. E aí quando fui morar junto com a minha atual esposa, na época namorada, mas para cobrir uma falta de contato que eu tinha com os meus amigos aqui, que aqui a gente jogava futebol, jogava basquete, a corrida veio com um esporte que depende só de mim, é só querer fazer, então encaixava mais fácil na minha rotina. E aí fui pegando gosto pela coisa, fiz triatlon, bicicleta, gosto muito também. Então, desde então, venho mantendo, assim, na minha rotina de 2016, já faz 10 anos, que regularmente eu me coloco alguns desafios, eu tenho esse comprometimento comigo mesmo de querer fazer alguma prova ou outra, querer me desafiar quando quero me desafiar. Falando um pouco da parte de rede social, eu comecei há 1 ano e meio atrás, o meu projeto inicial era para fazer um treinamento para o Ironman, que acabou que não aconteceu, que eu me machuquei 1 mês e meio antes da prova. E aí fiquei num gap, assim, sem saber o que fazer. Falei, vou continuar, porque tava legal. Porque, assim, o que eu falei outro dia no vídeo também, o mais beneficiado disso acaba que sou eu mesmo, porque eu recebo muita mensagem legal, me reconecto com pessoas que eu não me conectava antes. E era também um momento que eu estava em Barcelona. Eu morei em Barcelona há 4 anos, acabei de voltar para o Rio, para Brasília, na verdade. Mas era um momento também que eu tinha para me conectar também com os meus próprios amigos, né? Então, eu senti um pouco dessa falta de contato diário com eles, e os vídeos vieram muito para me ajudar e também para passar uma mensagem legal para as pessoas para começarem a correr, começarem a se exercitar. Profissionalmente não tenho nada com isso, eu trabalho na parte de hotelaria, eu trabalho para uma consultoria hoteleira, então não tem nada com isso, é computador o dia inteiro, planilha o dia inteiro. Então, é o momento que eu tenho realmente de me desconectar, boto uma música quando quiser botar música, saio para correr quando quiser. Então, ficou muito natural, de certa forma, eu consegui encaixar
algo que é zero de acordo com a minha profissão, mas que me dá uma facilidade para me comunicar com outras pessoas. E o Instagram em si também, ele veio como uma ferramenta de eu me expor mais. Eu falo muito em terapia que eu era uma pessoa muito fechada, voltando um pouquinho ao assunto. Eu era aquele cara ali do cantinho da sala, que não abria a boca, não falava muita coisa. Tiver 20 pessoas aqui, eu vou falar com 4, 5. Então, eu sou essa pessoa naturalmente, eu não sou aberto a novas amizades facilmente. E muito menos ainda aberto a abrir meus sentimentos, a falar meus sentimentos para outras pessoas muito mais desconhecidas. E aí meu terapeuta me ajuda muito nisso. Falou, cara, faz o vídeo. Como é que você se sente quando você posta um vídeo que dá resultado? Eu falei, cara, acho maneiro, porque vem gente que eu não conheço, vem falar, pô, seu vídeo me ajudou e tal. Então tem um sentimento de gratidão muito grande por isso. E acaba que eu gostei de fazer. É uma coisa que eu faço quando quero, porque quero. Então acaba que eu tento botar de uma maneira não obrigatória na minha vida. E acaba que encaixa bem. Então, geralmente um vídeo por semana, uma preparação que eu estou fazendo, um treino que eu fiz. Ou então tem um assunto aleatório que eu falo qualquer besteira de vez em quando também. Então, uma coisa que eu faço, assim, que eu sei que quem me conhece vai dar uma risada. Quem não me conhece vai achar que eu sou meio louco, tá tudo bem. Mas o intuito do começo disso foi motivar pessoas do meu convívio pessoal mais próximo. E acabou que conheci muita gente por fora disso que se motiva com os meus vídeos até hoje. E eu acho muito legal. Então, tenho vontade de continuar fazendo justamente por isso. O que eu acho legal, assim, eu sempre falo com a galera que... Primeiro, assim, é bom desconstruir, né, essa fala que eu mesmo já ouvi muito. Ah, você está fazendo isso para você aparecer. Embora, no meu caso, às vezes eu falava, porque o artista precisa aparecer. Quem produz arte, quem faz cultura, quem escreve, né? Eu já escrevi peça, já fiz muitas coisas. Então, assim... A gente que trabalha com isso, se a gente não aparecer... Tem até uma frase que eu costumo dizer muito. Quem não é visto... Né, assim, se você não é visto, você não é lembrado. E aí, por que ninguém me chama para isso? Por que ninguém me convida para aquilo? Porque muitas vezes a pessoa, ela, né, acha que basta ali fazer uma coisa ou outra e acabou. Mas o vídeo, o se expor, muitas vezes, eu acredito que é o compartilhar. E uma coisa que, pelo menos a gente que tem ali um pezinho como ator, como... artista, eu sempre procuro ter o cuidado de separar aquilo que é um personagem, que vai haver momentos que sim, eu vou ser um personagem, óbvio, mas que nas redes sociais a gente seja de verdade. Porque eu acho que é isso que conecta pessoas. E é muito legal você falar sobre... Comecei para quase que ali uma consequência de uma questão de terapia que é fundamental e é interessante porque acho que não tem um episódio aqui que a gente não entre no assunto terapia. Todos os meus convidados em algum momento entram nesse assunto, então volto a falar como todo episódio a gente sempre diz, faça terapia, eu faço terapia, embora estou um pouco agora parado, mas eu voltei, né, para terapia principalmente para poder conseguir passar pelo luto, porque eu perdi minha mãe, ainda vai fazer 2 anos, então é uma coisa ainda muito recente, e a terapia foi que me salvou e me fez entender muita coisa, né, e virar muitas chaves, porque a dor, ela ensina a gente muita coisa, e paralelo a isso, perceber que não é uma coisa... para vou fazer para aparecer. É no intuito mesmo de fazer para compartilhar. A internet hoje tem muita gente fútil, muita coisa, né, que faz sucesso, mas é fútil. Desculpa ser sincero. E eu fico feliz quando eu vejo que pessoas como você e tantas outras que eu admiro e procuro, né, e daí que veio o convite, simplesmente começam para fazer algo que gostam, né? Como esse podcast. Esse meu podcast eu comecei porque eu sempre tive vontade de me colocar como comunicador, e no começo eu ficava, será que vai dar certo? Será que, né? A gente fica no será, são muitos serais. Mas eu digo, domingo eu estava cobrindo a coroação da Lesha como rainha de bateria da Em Cima da Hora, e um amigo meu foi me acompanhando como filmmaker. Né? E foi assim, foi uma loucura, porque primeiro eu chamei um, depois chamei outro, não podia, o menino que sempre trabalha comigo não podia estar no dia, enfim, e aí um confirmou, depois Em Cima da Hora desconfirmou, e aí aquela loucura, meu Deus, como é que vai ser? E aí consegui. E aí esse meu amigo disse para mim, Pedro, não é que vai dar certo, que eu falei para ele, cara, eu tô sentindo que a coisa tá começando, ele falou assim, já está dando certo. Né? Quando eu vi ali, me vi entrevistando o Milton Cunha, gente, o que foi aquilo? Eu me tremendo todo na base. Claro que no vídeo não deixei transparecer isso, mas
isso aconteceu porque em algum momento eu tive coragem de me expor. Sim. E eu acredito que com você também seja isso. Eu vi num vídeo seu, porque obviamente quando eu convido alguém eu stalkeio, né? Pra falei, deixa eu... né, eu estudo como estudar a vida da pessoa, vendo ali os vídeos. Você comentando uma coisa que me chamou muita atenção... eu tava ali correndo e as pessoas me reconhecendo. Fala um pouquinho pra gente, assim, quando isso começa a acontecer e o que você sentiu ali e se começa a virar alguma chave na sua cabeça a partir disso? É muito novo, né? Essa prova que eu fiz foi domingo agora, que foi uma meia maratona que eu me inscrevi em cima da hora para ajudar um amigo meu. E assim, a primeira vez que eu estou no Rio, desde que eu comecei a fazer, vi algumas vezes, mas enfim. E claro, tem muito seguidor aqui do Rio de Janeiro também. E para mim, na verdade, foi uma surpresa, porque claro que eu sei que tem muita gente que me segue, que gosta de correr, que estaria no Rio também comigo, mas você toma um susto, na verdade. Eu já tive... A primeira vez que fui reconhecido na rua foi uma prova em Brasília, que eu fiz há um mês atrás, que eu fui falar com uma assessoria antiga que eu trabalhava, que eu treinava lá também. E aí veio uma seguidora minha e falou, Gabriel, eu te conheço. Eu tomei um susto, fiquei até sem reação. Falei, cara, o que essa pessoa tá falando comigo? Mas depois conversei com ela, foi muito legal. E assim, foi o primeiro impacto de, caraca, sabe? A pessoa do mundo real me segue aqui e achei legal. E agora no Rio também foi engraçado que eu tava... Tem uma parte da minha maratona que é na Enseada de Botafogo, que é um pouco de vai e volta. Então, você tá na frente, você pega um retorno e você vê as pessoas que estão um pouco atrás de você. Eu tava correndo já sozinho, já tinha largado meu amigo também, que ele estava muito na minha frente já. E aí gritou fala, Gabriel. Aí eu olhei, fala, beleza? Não sabia quem era, mas eu olhei e cumprimentei. Passa 1 minuto depois, vem outro, fala, Gabriel. Falei, e aí, beleza? Aí foi engraçado que tinham, acho que 2 caras atrás de mim, que eu escutei mais ou menos um perguntando pro outro, esse cara é quem, tipo? Esse cara que tá todo mundo falando com ele é quem? Aí eu achei engraçado, aí comecei a correr de novo, encontrei um cara que também eu sigo no Instagram, falei com ele um pouco também, e depois caminhei, e aí veio um falar também comigo, falar, caraca, pô, eu te sigo no Instagram, minha esposa te segue há mais de um ano, a gente acompanha a tua jornada inteira. E aí corri um pouco com esse cara também, Alão, o nome dele. Depois larguei ele, caminhei um pouco mais, e aí veio o Fernando também, que já mandou mensagem várias vezes para mim, falou, pô, finalmente te achei e tal, e troquei uma ideia com ele também até o final. E, pô, foi muito legal. Não sei nem explicar porque ainda tô processando ainda o acontecimento, mas foi muito interessante porque você acaba que vira uma pessoa, não referência, porque o meu nicho ainda, claro, é muito pequeno. Eu até falei outro dia, nem quero ser famoso, não é o meu intuito disso. Mas você acaba que, como consequência, as pessoas te veem. Mandaram mensagem depois da prova também, pô, eu te vi correndo e tal. Então, eu achei maneiro, achei assim... Não é uma coisa que eu sempre quis ter a vontade de fazer. Nunca quis me expor, botar minha cara na televisão, sempre morri de medo disso. Mas como consequência de uma coisa legal que eu faço para mim, eu aceito positivamente com o maior prazer ter essa mini relevância entre as pessoas que correm aqui no Brasil. Eu não diria nem mini relevância, assim, isso, né, eu entendo essa fala, mas eu acho que tem coisas que não acontecendo na nossa vida porque é mesmo para jogar a gente para frente e eu costumo dizer, quando eu penso assim, né, na questão de estar como figura pública, eu sempre penso assim, que seja para acrescentar positivamente na vida das pessoas. Eu tenho muito isso em mim, eu sempre penso de, cara, a gente vê muita coisa na internet, influencers, né, mas, por exemplo, quando eu vejo, cara, com todo respeito, não quero aqui a gente entrar em polêmica, mas jogo do Tigrinho é uma coisa que eu tenho pavor, né, me posiciono totalmente contra. Sim. Tenho amigos influencers que são do jogo do Tigrinho? Tenho, deixa eu te falar com eles, não... Até porque eu acho que, como professor de filosofia, que é a minha primeira graduação, eu sempre falo que pensar diferente não faz do outro meu inimigo. Eu gosto muito dessa frase. Sobretudo agora aí que a gente está em processo eleitoral e a galera começa a se degladiar, né, por causa de lado A, lado B. E aí eu falo, cara, galera, vamos pensar o seguinte, pensar diferente não nos faz inimigos. É normal pensar diferente. Então, assim, eu acho que é fundamental a gente influenciar as pessoas e pro bem, né? E essa coisa... Eu confesso para você que, assim, corrida é uma coisa que eu corro, literalmente. O meu marido, ele, todo sábado, quando eu não tenho trabalho, não tenho agenda, porque como eu tenho minha vida de professor, a minha vida artística ela se resume sexta, sábado e domingo. Então, minha vida é uma loucura, loucura. Eu sou muito maluco. Eu viro, às vezes, noite
para dar conta de conciliar ambas as coisas. Eu sei que talvez vai chegar um momento da minha vida que eu vou ter que fazer uma escolha, né? E na cabeça eu já tenho, mas assim, eu preciso também que coisas aconteçam para que isso ocorra, mas ele corre, né? Ele, todo sábado de manhã ele acorda super cedo. Na primeira vez rolou até uma briga, porque do nada o despertador toca às 5 horas da manhã. Sem avisar? Sem me avisar. Sem me avisar, né, amor? Tá errado. Te amo. E aí, eu falei, o que é isso? 5 horas da manhã. Depois eu achei até um vídeo, cara, de um casal fazendo uma coisa meio meme com isso. Eu mandei pra ele, porque... Não sei como é que é você e sua esposa, mas eu e meu marido, assim, a gente manda meme um pro outro, aquilo que a gente vê que é bem a nossa cara de casal, a gente manda lá no direct, tem um monte. E aí era justamente disso, né? E aí no meme a pessoa fala assim, você vai encontrar alguém, não é possível, 5 horas da manhã, tá fugindo pra me trair, que não sei o quê. E foi mais ou menos o episódio que aconteceu, porque assim, eu acordei sem entender nada. E querendo entender por que ele... Agora não, já entendi, ele vai para correr, é uma coisa que faz bem para ele mentalmente, e eu acompanho, mas não corro, eu faço a minha caminhada, até porque ainda estou com sobrepeso, e aí, por que eu optei até pela natação? Porque já é um esporte que eu gosto, e para não ter aquela coisa de forçar o joelho e tudo, então eu procuro ter esse cuidado. Na academia, na esteira, de vez em quando eu vou ali, dou uma acelerada, né? Hoje já consigo fazer alguma coisinha melhor, porque antes eu ficava muito ofegante. Já estou passando dessa fase, graças a Deus, por conta da disposição física que vai melhorando, né, com a prática do esporte. Mas eu confesso que, assim, correr é uma coisa que eu corro, literalmente, porque não é muito a minha praia. Sim. Mas eu acho importante a gente trazer esse assunto. E aí, tem um ponto que eu acho que é fundamental, E aí eu te lanço essa pergunta. É sobre correr ou é muito além disso? E por quê? Eu tive um questionamento muito forte disso há 3 semanas atrás, que foi um vídeo meu que viralizou justamente por causa disso. Como eu corro há bastante tempo, eu sempre tenho esse desafio de fazer o menor tempo, de querer fazer bonito, porque eu acho que é saudável você querer evoluir sempre. Então, você tem a preparação, você tem que focar mais no seu sono, na sua alimentação, na sua rotina em si, para você poder treinar direito. E 95% das vezes é muito saudável, 5% das vezes parece que você está querendo viver daquilo e você sabe que não tem condição, não é viável na sua rotina de pai de menina de 3 anos, de você querer ficar correndo, pedalando o final de semana inteiro, né? E aí eu estava participando de uma corrida há 3 semanas atrás, uma meia maratona lá em Brasília. Mesma coisa, acordei 3h30 da manhã, tinha vontade nenhuma de levantar da cama, domingo, fui, ainda tudo escuro pelo horário, larguei, fiz 10 quilômetros, quando eu estava ali perto do carro onde eu tinha parado, eu falei, vou largar essa prova, vou desistir daqui, porque eu não estava com vontade nenhuma de fazer, eu estava com um sentimento de obrigação de fazer porque eu tinha que fazer conteúdo para a internet, porque eu tinha que fazer mais uma meia maratona no meu, digamos, currículo, então eu estava ali, não por obrigação, porque ninguém me obrigou aí, mas assim, eu não queria estar ali. E eu fiz um vídeo de desabafo de 2 minutos, logo depois que eu parei de correr, e viralizou, tem 500 mil de visualizações. É uma loucura a quantidade de pessoas que se identificou com esse vídeo. Falou, cara, eu tô com esse mesmo sentimento, você me representou. Muita gente mandando mensagem no direct também, mensagens assim, profundas que, nem imaginava que ia alcançar as pessoas. Eu fiz um vídeo como eu faço para os meus milhares pequenos de seguidores e bombou do nada, de um dia para o outro, era mais 100 seguidores todo dia. Falei, caraca, o que é isso, cara? E achei estranho, assim, no começo, porque todo mundo tá na merda, todo mundo tá assistindo mal com a corrida, alguma coisa tá errada. E aí eu refleti sobre isso, falei, cara, beleza, a partir de agora faz o seguinte, relógio que marca batimento, marca o pace, tudo, deixa em casa. Eu vim pro Rio, vim sem relógio, falei, cara, se quer correr, vai correr, mas não vai marcar nada. A prova que eu fiz também não marquei nada, não sei nem qual tempo que eu fechei a prova. Então, eu tive esse lapso de, cara, você tá levando esse negócio muito a sério, a corrida não é para ser isso. A corrida, sim, ajuda muito. Ainda estou num processo de cura de depressão e a corrida claramente me ajuda. Assim, é nítido depois, sei lá, de domingo de manhã, quando eu saio de casa, quando eu chego em casa, é outra pessoa que chega na porta, assim, sabe? Tô expansivo, tô falando alto pra caceta, cheio de cafeína na cabeça. É outra pessoa, mas tem que saber dosar. Sabendo dosar, como qualquer esporte, é muito bom. E a corrida especificamente, assim, que você sai ao ar livre muitas vezes, sem música, então, cara, você pensa na sua vida como um todo. Você acha soluções que você não acharia se ficasse parado, se tá no sofá. Você movimenta o seu corpo, o que te faz naturalmente bem.
E você, cara, sente que aquilo ali é para você. Então, até o momento saudável, que é muito, muito bom, você consegue falar, pô, beleza, isso daqui para mim é maravilhoso, eu quero levar isso daqui pro resto da minha vida. Mas tem esses aqui e ali que você, às vezes, você fica meio muito aquém do que o esporte deveria trazer para você. E aí você se encontra nesse beco sem saída. Você fala, caraca, isso daqui não é para mim, não tá sendo legal, não tá sendo saudável. E aí uma porrada de gente vem falar que tá sentindo a mesma coisa que você. Um ou outro falando que eu tô querendo aparecer, que eu tô de teatro, assim. O que eu não faço no meu Instagram é fazer teatro. Mas se você não tem hater, alguma coisa tá errado. Tem que ter. Mas ainda... Quando o hater chega, é porque você tá no caminho certo. Mas ainda me mói, sabe? Sim, ainda eu sei. Tenho raiva ainda. Aí não consigo apagar da minha cabeça facilmente. Recebi uns comentários assim que eu mostrava pra minha esposa, ficava puto, xingava o cara, queria responder. Até falei pra mim, eu falei, cara, eu vou pegar esses comentários mais babaca que eu recebi aqui, vou responder falando assim assado. Aí ele falou, porra, cara, posso te dar um conselho? Faz isso não, cara. O teu Instagram não é para você ficar gerando esse debate. O teu Instagram as pessoas veem que você está fazendo de uma forma maneira. Exatamente. Então foge desse perfil de querer criar treta com todo mundo, porque não é o teu estilo. Então, eu falei, amiga para essas coisas. Então tá isso, certo. Né? Coloca a gente no eixo. Não, e de verdade, eu sempre que eu vejo alguns amigos, né? Tem uma galera conhecida que por eu ser muito comunicativo, eu faço muitas conexões com gente de todo tipo. E eu sempre falo, quando eu vejo algum amigo que tá viralizado na internet, que, cara, não tem jeito. Tudo que você for fazer, que você vai se expor, vai ter quem te critique. Né? Tem até aquele meme da Jojo, né? Quem te critica, paga o teu leite. Quem te critica... Né? Adoro esse meme porque é isso. Quem te critica não tá fazendo, às vezes, nada. E tá ali simplesmente sentando o dedo e te criticando. Cara, eu falo assim, por mim, eu me assustei muito. Eu tive alguns episódios na internet que eu recebi muito hater. Teve um, inclusive, que envolveu uma pessoa da minha família, enfim, que foi uma questão política. Eu não vou aqui explicar tudo, porque é uma coisa que foi bem chata. E aí, eu cresci numa cidade do interior do Rio chamada Magé, que foi onde eu me mudei quando eu tinha ali uns 13, 14 anos, quando eu saí do Zacari e fui para lá. E lá é uma cidade onde todo mundo se conhece, e por eu ter uma certa visibilidade hoje pela internet, pelas coisas que eu faço, lá muita gente me conhece, as páginas de fofoca da cidade me seguem. E aí eu fiz um vídeo, porque eu fiquei muito tenso, porque envolvi uma pessoa da minha família, e era uma situação muito tensa, né, que gerou uma rede de ódio contra essa pessoa da minha família. E aí eu quis defender. E aí eu fiz um vídeo. Mas eu fiz o vídeo, tipo assim, sabe quando você tá, aquilo te engasga? Eu tava chegando no trabalho, foi um vídeo que eu fiz dentro do carro, falando babá. Uma página de fofoca pegou o vídeo do deputado falando da pessoa da minha família e pegou o meu vídeo e botou aquele um do lado do outro, sabe? Rapaz, eu no trabalho, daqui a pouco quando eu olhei meu celular, meu Instagram tava assim, ó. Um monte de... Aí é isso, você acaba ganhando um monte de seguidor numa situação dessa, muita gente falando, pô, força, coragem, solidariedade a você, a sua família, e muito hater, assim, coisas pesadas. Essa vez eu fiquei preocupado porque, assim, teve coisa muito pesada até de ameaça mesmo, ameaça. Me chamando de um monte de coisa, enfim, que foi tenso. Mas tem aqueles haters que eu dou gargalhada. Meu perfil é professor com classe, então, cara, é batata. Eu já ouvi, já li, às vezes eu não aguento, eu faço algum comentário em alguma página de fofoca, tipo assim, alguma coisa, eu vou lá e comento, mas os meus comentários não são textão, são aqueles comentários de uma frase solta, né? Uma frase solta que pode ser interpretada de diversas formas. Cara, e o que eu escuto assim, seu professor sem classe, porque as pessoas, elas têm uma tendência a concluir para além da premissa. Então você deu uma premissa, ela já está tão enraizada, às vezes, com alguma ideia dentro da bolha que ela vive, que ela começa a botar como se você fosse uma coisa que você nunca nem foi, mas ela acha e ela tem certeza, ela é pós-doutorada naquilo e ela tem certeza. Então, assim, cara, eu aprendi a lidar com isso. Hoje não é uma coisa que me atinge, a não ser quando é uma coisa assim mais séria, que envolve, né, uma ameaça mais pesada. Mas mesmo assim, eu lembro que eu estava no aniversário da cidade de Magé, e aí tava com meu marido e tal, não sei o quê. E aí eu conversando com uma menina horrores e tal.
Aí, de repente, a gente fez amizade, era uma menina e um menino, um outro casal, eu tava com meu esposo. A gente fez amizade e a menina falou assim, qual é o seu Instagram? Eu falei, professor, com casa. Quando ela falou, mentira, que você é o polêmico. Eu falei, gente, tipo assim, eu já fui mais, sabe, assim, essa coisa de debater, porque eu tinha um tempo que eu gostava de debater política, porque eu venho de uma família assim, mas depois eu falei, cara, quer saber? Chega disso, não quero. Mas eu sempre digo o seguinte, quando tem hater, é porque você está chegando no caminho certo. É verdade. Infelizmente, nem. E é aquela frase, né? Não se joga pedra em árvore que não dá fruto. Né? O pessoal só vai jogar para tentar, muitas vezes, derrubar, porque vai incomodar, sabe? Vai incomodar. E você, hoje, assim, quando pensa na internet, você começa a passar na sua cabeça, cara, eu vou começar a me dedicar mais a isso, não vou... O que você pensa sobre isso? Não. Eu tava falando com um amigo meu também outro dia sobre isso, ele falou, pô, você começou esse Instagram, mas qual que é o seu objetivo? Eu falei, sei lá, cara, pô, comecei aí, faz um vídeo, me curte aí, comenta, compartilha e vida que segue, sabe? Então, claro que quis chegar nos, sei lá, 1.000 seguidores. Achei maneiro porque o meu Instagram antigamente era os meus 400 ali, não aceitava mais ninguém, era totalmente fechado. Nunca tinha feito um story na minha vida. Comecei a fazer assim, fiz tudo errado, sabe? Minha esposa teve que me ensinar a, faz um story assim, sabe? Pra ela é a coisa mais fácil do mundo. Pra mim era, eu tava fazendo um vídeo novo, publiquei, tive que cancelar. Falei, cara, não sei mexer nessa porra. Aí fiz um outro vídeo também, deu um pouco mais de resultado, então... cheguei nos 5.000, falei, cara, 5.000, cara, 10 vezes mais do que eu tinha em poucos meses. E para mim já era assim, cara, beleza, mais do que isso aqui é consequência, já é legal no número, mas nunca quero ter o número para gerar uma consequência financeira especificamente, viver disso, largar meu trabalho. Eu adoro o que eu faço profissionalmente e eu vejo isso que realmente é uma segunda profissão, mas assim, não quero que seja uma profissão no curto prazo, pelo menos. Né? Claro que pode muita coisa mudar, mas enfim, não me vejo ficando dedicado para isso. De novo, não é meu perfil ficar com a minha cara na televisão, no Instagram, no YouTube toda hora, porque eu não me sinto natural, assim, sabe? Eu sou aquele cara do backstage, assim. Tinha bateria lá em casa, então a minha banda ficava atrás, então não ficava na frente do palco. Teve banda? Tive, banda de moleque, né? Tocava bateria, não tinha bateria, porque a mãe não é maluca de dar bateria para um moleque de 15 anos com mais 2 filhos em casa. Então tocava ali na cadeira, no caderno e tal. E aí ficava ali no cantinho, não era visto ali na frente do palco, então para mim aquilo ali era o meu máximo de exposição que eu aceitava. Porque também era uma diversão que eu tinha com os amigos meus do colégio também. Sim, não. E esse comprometimento de, vou ter que ter daqui a tanto tempo tantos mil seguidores, nunca tive nenhum objetivo assim claro de buscar curso, buscar fazer essas coisas mais elaboradas, porque me cansa muitas vezes disso, então assim, eu fico algumas semanas sem postar e ok, vida que segue, mas claro, quero manter uma consistência porque eu sei que para mim aqui é legal até certo ponto, e eu recebo muita mensagem, recebo muita mensagem maneira assim, de pessoas que me acompanham desde o começo. Recebi mensagem legal da Adriana também um dia, falou, cara, minha mãe viu um vídeo seu, ela começou a correr por causa de um vídeo seu, legal. E tô aqui na segunda corrida junto com ela. Então, maneiro pra caceta, sabe? Sim, então, claro. Essas pequenas comemorações, assim, que me fazem continuar. Não é uma questão financeira, a questão que eu quero continuar a viver disso. Ok, daqui a pouco eu posso começar a gostar de me expor mais, a gostar de ser mais aberto a falar essas coisas assim e começar a viver disso. Mas no curto prazo, prefiro ficar aqui com os meus... Agora fiz 10 mil seguidores por causa desse vídeo que viralizou. Já achei maravilhoso. Falei, cara, 10 mil seguidores. 2 anos atrás eu tinha 400 e não postava nada, sabe? Acho que eu fiquei, 3 anos sem postar nada no Instagram. Então, para mim, já é uma mudança, assim, muito, muito grande. Então, dinheiro sim, dinheiro não. Para mim, essa parte é totalmente relevante, porque, graças a Deus, não dependo dessa renda de Instagram. Então, faço por puro hobby e pretendo continuar assim. Se vier uma marca falar comigo, ok, beleza, maravilha. Encaixando no que eu gosto de fazer, a gente faz, mas não é uma coisa que eu falo assim, caraca, eu pretendo daqui a 3 anos largar meu trabalho e viver disso. Posso sonhar que daqui a pouco, ok, Gabriel, com 40 anos, vai fazer isso daí, vai rodar o mundo correndo, adoraria. Beleza, vou correr o mundo fazendo as provas que eu mais gosto na vida, ok. Vai virar a minha profissão, uma coisa que eu gosto de fazer, mas nesse momento, não.
Sobre aquele vídeo, né, que seu que viralizou, eu ia até comentar uma coisa e esqueci, agora você falando, eu lembrei. É interessante porque eu acho que, assim, pelo menos eu vou falar a minha experiência quando vi. Eu acho que ali realmente é muito mais sobre do que correr. Porque, assim, é sobre o que você busca pelo que você gosta. E quando você tá buscando o que você gosta, mas muitas vezes você faz daquilo uma obrigação. Sim. E aí eu acho que entra até um conceito assim da filosofia que leva a gente a refletir sobre a vida, que é a questão do olhar do outro, né? Às vezes a gente tem essa tendência, poxa, eu comecei, eu estou inspirando pessoas, então eu tenho que sempre estar... É quase que uma autocobrança, eu tenho que sempre estar bem para que o outro veja que eu estou bem, ou, poxa, se eu falei que eu ia, então eu tenho que ir, porque agora como é que vai ser? Eu já me expus falando que eu ia, aí agora, tipo, não vai aparecer nada, então a gente acaba criando. E isso eu acho que não é só para quem corre, acho que é para quem atua, para quem trabalha, né, de qualquer forma, né? Você tem coisas que você às vezes vai fazer porque você é obrigado, o trabalho às vezes te exige isso, mas aquilo que a gente faz porque gosta, a gente precisa ter essa medida até para que não se torne uma coisa que adoeça a gente. Porque se até então você buscou algo que era como cura, né, eu diria, e de fato, e você falou aí que teve, né, que tá num processo de superação de depressão e outras coisas, né? A corrida talvez como terapia e de repente se depara o oposto, né? Com exatamente o oposto. E aí eu acho que as pessoas quando veem esse vídeo, é um vídeo filosófico nessa perspectiva de provocar o outro a refletir sobre si. E talvez eu acho que isso trouxe essa viralização, porque a internet eu acho que as pessoas elas se conectam com aquilo que elas se veem. Eu, pelo menos, quando vi o teu vídeo, eu fiz uma reflexão sobre mim, não sobre correr, porque eu não corro, mas sobre, cara, as coisas que eu tenho buscado. Tenho buscado porque eu quero, tenho buscado porque me dá um prazer, ou estou buscando porque eu mesmo comecei a criar obrigações. Né? E eu acho que isso é maravilhoso, essa reflexão, e isso, por mais que tenha te trazido o hater, saiba que você iluminou a vida de muita gente também, com essa coragem, né, de expor aquilo que talvez não é o sucesso. Sim, verdade. E que às vezes vira o sucesso, porque o que as pessoas no fundo querem é a verdade. E foi uma loucura, porque assim, teve uns 2, 3 comentários que eu recebi que falaram isso. Falou, cara, o Gabriel tá aqui há 1 ano e meio fazendo um vídeo assim, legal, querendo passar uma mensagem legal toda hora, e que não dá em nada, digamos. O vídeo que ele fala que ele tá de saco cheio, que ele tá puto da vida, que ele quer largar tudo, vocês fazem o cara viralizar. Então, assim, porque é isso, é o sentimento das pessoas e muito falaram, cara, você é o que teve coragem de falar sobre isso, enquanto todo mundo finge que todo mundo corre maratona super fácil, todo mundo é lindo, maravilhoso, acorda todo dia de manhã belo e ninguém quer mostrar o outro lado. Então, assim, muita gente falou, cara, obrigado pela sua autenticidade em mostrar a realidade do cara normal, que às vezes não quer sair para correr e que se bota numa posição que não deveria estar. Sim, e então, que tá tudo bem, porque a gente é ser humano. Vai ter dias que a gente... eu, quando perdi minha mãe, eu sempre fui uma pessoa muito... Sou uma pessoa muito pra cima, alegre, como você brincou, do carnaval. As pessoas me olham e dizem, você é do carnaval, porque eu sou... Né, no meu trabalho eu sou assim, né? Eu chego... tanto é que as pessoas me chamam de maravilhoso, porque eu chego no trabalho e assim, ô maravilhosa, ô maravilhoso, porque eu gosto de... Assim, esse sou eu acho que é aquela coisa, né? Você pensa assim, poxa, eu chego no ambiente, eu quero que as pessoas se sintam bem com a minha presença. Não quero ser aquela energia pesada, porque tem gente que tem aquela energia pesada. Então, eu acho que é muito legal isso. E é justamente por isso que eu acho que as pessoas se conectaram. Agora, um outro ponto. Aí você falou que tá de volta, né, agora pro Brasil, né? Voltou para Brasília. Quanto tempo você ficou na Europa? Fiquei 4 anos e 3 meses. 4 meses. E lá, como que foi essa experiência sua, assim, lá? O que te levou para lá? Foi a trabalho? Foi se aventurar? E como que era correr lá na Europa? Porque eu imagino que correr na Europa seja muito diferente de correr no Brasil, sobretudo a questão do inverno. Fui porque final de pandemia, estava preso em casa ali basicamente, minha esposa falou, vou passar o tempo na Europa, procurou um curso para ela, acabou que ela achou um curso que encaixava na minha área de hotelaria, me inscrevi para esse curso, passei, e aí
como consequência disso, comecei a procurar emprego. Achei o emprego antes de mudar para Barcelona, então já comecei a trabalhar nesse emprego que eu fiquei já trabalhando do Rio, então meio que o curso foi ok. Curso, beleza, serviu para começar um trabalho novo, tchau, curso, não quero saber porque o curso ok. Já serviu para o meu propósito. A nossa ideia seria nesse curso ficar 1 ano, mas aí por causa do trabalho, beleza, mudamos, comecei a trabalhar. A minha esposa também, 3 meses depois, já começou a trabalhar também na área dela ainda. Então, chegamos em 2022, no final do ano descobrimos a gravidez da Lara, e aí os planos meio que mudaram, né? Então, aquele plano de casal, pô, vamos todo final de semana conhecer um lugar diferente, não foi muito bem assim, né? Muda tudo, mas foi muito legal, a paternidade, assim, foi maravilhosa. Uma coisa que eu valorizei muito, estar na Espanha, é que a licença paternidade são de 4 meses, então tive o prazer de ficar os 2 primeiros meses, Maravilha. Depois fiquei mais 2, então tive tempo para... Alô, Brasil, hein? Escuta tá atrasado, isso. Tá atrasado. Tive tempo para ficar, então vim de férias um dia quando a Lara tinha 4 meses, primeira vez que eu vim ao Brasil. E eu tava num café assim, conversando com o cara que tava me atendendo, e aí falei que minha filha tava com 4 meses, tal, ele falou, cara, minha filha fez 1 semana. Aí eu falei... 1 semana? E tá trabalhando? Aí ele, cara, tem que trabalhar, tem que fazer o quê? Eu falei, caraca. Aí caiu a ficha que eu falei, pô, eu tive 4 meses, não tenho do que reclamar, porque no Brasil você tem 1 semana, você já tá com férias e vida que segue. Mas na corrida em si, correr lá é muito legal, tem uma cultura também especialmente em Barcelona, que é uma cidade também verão, digamos, que é uma cidade que as pessoas fazem muito esporte ao ar livre. É muito legal correr ali naquela orla de Barcelona, eu corria ali basicamente todo domingo, e nas principais cidades do mundo também, eu sempre quando visitava, tentava dar uma corridinha para conhecer um pouco mais também. O frio em Barcelona especificamente não é lá essas coisas assim de... Peguei 3 graus, 4 graus no comecinho da manhã no inverno, peguei. Mas é uma coisa que você vai, bota um gorrinho, luva, meia, meia não, aquela calça legging, digamos, uma coisa mais fechada, e depois se acostuma. Então, assim, no ano seguinte, no inverno seguinte, eu já, sei lá, a calça, eu já larguei a calça, fui só de bermuda. Então, você vai adaptando o seu, sei lá, vai acostumando. E uma coisa que me chamou muita atenção, voltando para correr aqui, é essa onda agora de fotógrafos, né? Justamente por causa da rede social. Você vai ali no aterro do Flamengo, não te deixa em paz, né? Não. A minha esposa foi correr outro dia em Brasília e falou, cara, eu não sabia que tinha que se produzir para correr, porque se eu olhar minhas fotos aqui, vai estar uma tragédia. Meu marido, o Instagram dele tá bombando com essas fotos. Toda semana ele compra essas fotos, então. realmente ficam muito E aí boas. você gasta um dinheiro com isso, as fotos ficam baratas. Pô, sim. Correr ali na parte do Corcovado do Pão de Açúcar, fica maravilhosa a foto. Sim. Dá vontade de comprar 20 fotos por dia. Sim. Mas lá não tem isso. Lá você corre Barcelona inteira, não tem um cara para você dar 5 euros pro cara e falar, pô, me tira uma foto aí, entendeu? Não tem isso. E aí você percebe essa diferença cultural de exposição no Brasil, mídia social é gigantesco. Aí você fica no começo, você fica, pô, caraca, incomodado de certo ponto. Mas você entende que é um mercado gigantesco que, ok, quem quiser comprar, compra, quem não quiser, beleza, vida que segue. E o inverno em si também, nunca corri em inverno muito rigoroso. Corri em Amsterdã, 5 graus, as coisas assim, mas assim, você sente o impacto mesmo quando você muda e primeiro inverno lá você fala, caraca, não vai dar para correr aqui. Mas depois você acostuma e aqui agora é inferno correr. Para mim, correr com 25, 28 graus, para mim, hoje em dia que eu sofro, porque o que era normal para mim correr com 22, com 25 graus agora de manhã eu já tô morrendo. Imagina o verão, né? A gente vai passar dos 30, Sim. Enfim. Gabriel, chegamos num quadro aqui do meu podcast, que é o Aprova ou Reprova, tá? É o Apro ou Repro, você agora é o Pro, tá certo? Não sabia disso, vamos ver. Você já foi professor alguma vez na vida? Algum momento da sua vida? Já tentei ensinar minha filha, mas não deu muito certo, não. Vou tentar ensinar mais algumas coisas para ela. Olha só, você vai ficar com as plaquinhas, eu vou perguntar, e aí você depois vai mostrar para aquela câmera ali, ó, tá vendo? Aí você vira a plaquinha para lá, dizendo se você aprova ou reprova. Sim, não precisa explicar se você não quiser, só falar. Só para deixar claro, não é... A pergunta ela é voltada para você, tá? Porque você pode achar assim, isso é referente a todas as pessoas. Não, eu tô perguntando o Gabriel, se aprova ou reprova na sua vida, em questão de preferência. Então, vamos lá. Primeira pergunta, correr de manhã, apro ou repro? Fácil. Fácil, melhor coisa. Melhor coisa do dia. Correr à noite.
Olha, nesse momento eu vou reprovar, pois eu acordo cedo, então correr à noite para mim significa que não tem condição, porque vai estar muito escuro, eu vou estar muito cansado, então nesse exato momento eu vou reprovar, mas eu geralmente aprovo. Correr na esteira. Ah, aprovado. Pode ir sem medo, pode ir sem medo. E você corre na esteira de boa, sim? Tranquilo. Corrida na rua, essa daí eu sei que é óbvio. Não vou nem mostrar. Correr com fone de ouvido. Polêmica. Eu vou reprovar. Gente, eu não acredito que ele reprovou essa. Eu vou reprovar. Eu tô chocado. De vez em quando eu corro com fone de ouvido, mas no geral, assim, digamos que, lá, dos 10 anos que eu corro, 8 eu corria totalmente sem fone de ouvido. E para a cabeça, eu acho que faz a diferença. Cara, se eu for pra academia sem meu fone... Não, academia eu vou com, porque academia eu não aguento. Eu fico assim, parece que tá faltando alguma coisa e o meu treino não rende, cara. É impressionante. Agora, se eu boto o fone... vai embora. Entendeu? Não vou nem falar pra vocês que eu escuto treinando. Vou falar, eu escuto funk, adoro ouvir segredo, funk. Não pode contar? Outro dia eu fiz um vídeo falando que eu escutei Catinguelê, mas... Treinando? Não, eu escuto Catinguelê, eu escuto... correndo. Mas aí eu troquei por uma lista de rock pesado e foi até mais rápido. Então, é isso. É porque, por exemplo, pra mim, assim, ou é pop funk, ou é funk, ou samba enredo, se for aquele com uma cadência bem agitada. Se for pagode, é já quando eu tô, tipo assim, já terminando meu treino, aí eu consigo botar, Vamos lá. Tirar foto depois da corrida. Uai, aprovo. Sem problema nenhum. Postar bonitinho, foto suada, foto de exercício físico. Correr em grupo. Puta merda. Eu sabia que essa daí... Olha só. Vou explicar. Claro, vontade. Não gosto. Não me sinto à vontade. O grupo... Defina grupo. Quantas pessoas? Cara... Mais de quantas? Eu penso que grupo é, no mínimo, a partir de 3 pra cima. Menos do que isso, não dá. Correr com 3, vai. Mais do que isso, pra mim, vira bagunça. Não gosto. Pra ser sincero, o quadro aqui é pra isso mesmo. Vou contra os meus princípios, vou perguntar outra, mas já tive a resposta. Correr sozinho. Melhor coisa para a terapia da vida é correr sozinho. Agora essa tem... Correr sem vontade. Eu vou reprovar por causa do vídeo, já aprendi a lição. Todo mundo tem que passar por isso para aprender a lição. Então, não façam, quem não tiver vontade, pode só ficar em casa. Correr uma maratona. Eu vou aprovar porque é um desafio para você botar como meta uma vez na vida, quantas você quiser, mas eu acho que no esporte em geral, do triatlon, corrida, tudo que eu fiz, a maratona é o que mais me puxa assim de, cara, é um desafio, você vai acabar exausto, mas a recompensa é muito gratificante. Então, sabendo dosar, recomendo para todo mundo. Correr para fugir dos problemas. Eu vou reprovar. Na minha vida, eu fugi de muito problema correndo. Já aprendi a lição que não é assim que resolve. Exatamente, é isso. Bom, vamos lá. Estamos chegando já assim, na partezinha final desse nosso bate-papo. Que mensagem você deixaria aí para a galera de casa? Quem está pensando em correr? Quem ainda precisa começar a se movimentar? O que você diria para essa galera aí? Tá começando a correr? Não escuta ninguém. Claro que você, se puder o treinador, vai no treinador. Se puder a assessoria, vai à assessoria, fazer amigo, vai ser bom para sua cabeça. Porque hoje em dia tá muito na noia de tem que ter um tênis específico, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Vai com o que você tem. Vai ali, ó, na vontade. Vai no médico antes, pelo amor de Deus, não vou falar para ninguém aqui, depois a culpa é minha, se alguém passar mal, alguma coisa do tipo. Tendo condição, você está apto a fazer um esporte, bota a corrida na sua vida, porque vai ser muito bom. E assim, vai começando de pouquinho em pouquinho, como você está fazendo. Vai caminhar, não precisa ficar correndo o tempo inteiro, caminha. Depois, se você quiser comprar um tênis melhor, você compra um tênis melhor. Vai com o que tem, porque as pessoas complicam muito o que deveria ser fácil. Deveria ser botar um calçado confortável e sair para correr. Então, hoje em dia, é melhor falar, vai no simples, vai bem feito, que vai dar certo. Gabriel, quero te agradecer. Obrigado. Tá, por ter disponibilizado seu tempo para estar aqui.
Confesso que eu tô assim, muito feliz de estar te reencontrando. Eu acho que eu sou uma pessoa muito reflexiva. Acho que não é à toa que uma das minhas formações foi em filosofia. E aí passa um filme na minha cabeça, né? Porque assim, eu tenho muitas fotos, não sei se você tem, mas eu tenho muitas fotos da época de escola, né? Que tem aquela galera toda ali. Não sei se você até hoje tem contato com alguém por rede social, não tem alguns, né? Eu tenho também. E eu acho que é muito legal essa coisa da vida, assim, muito louca, né? Porque a gente... É normal que as pessoas, cada um vá por um caminho diferente, mas a vida também é feita de reencontros. Então, estou muito feliz de ter você aqui, da gente poder ter essa troca. É interessante porque, assim, por mais que a gente ainda mantivesse algum contato, a gente não é de estar se falando sempre, mas eu senti como se eu estivesse conversando com alguém que a gente sempre fala, né? Eu acho isso muito legal. Eu acredito muito na espiritualidade, acredito que a vida, ninguém que passa pela nossa vida é por um acaso, então tudo é uma questão de conexões que são aprendizados. Essa é a verdadeira sala de aula. Eu acho que por detrás de toda história existe um grande ensinamento. E obrigado por nos ensinar tanto hoje aqui. Imagina, obrigado a você. Queria fazer um pedido de desculpas públicos 30 e tantos anos depois. Falei pra minha mãe, mãe, vou lá com o Pedro José, você lembra dele? Claro, lembro. Falei, eu vou lá falar com ele. Ela falou assim, você lembra que você estragou o aniversário dele? Aí eu falei, eu? Pior que eu tenho uma lembrança. Aí ela falou, você fez aniversário, eu devia ter 5 anos, 6 anos. E aí você, desde teatro, desde pequeno, você queria fazer uma peça, não lembro onde é que era exatamente, mas você queria parar o seu aniversário para fazer uma peça de teatro. E eu fiquei enlouquecido com isso. Eu falei, tô correndo aqui para lá e para cá, vai parar o aniversário. Minha mãe falou assim, coitado, o menino ficou chorando, aí depois teve que parar a peça, ninguém queria parar a peça, tava todo mundo correndo para lá e para cá, ele ficou triste, acabou com a festa do menino, então eu queria pedir desculpas para você. Ah, que isso. Na verdade, assim, eu não me recordo disso, para você, olha que eu tenho memória boa, foi uma coisa então que não apagou na cabeça. Apaguei. Mas os meus aniversários sempre tinham uma peça de teatro, não era eu que fazia, assim, a minha mãe contratava, uma irmã minha fazia artes cênicas, então ela tinha muitos amigos atores, então... Eu tive assim, um aniversário meu era a peça de 2 palhacinhos. Teve um outro que foi do Aladim, que aí teve o Aladim, a Jasmine e o Gênio da Lâmpada. Infelizmente eu perdi as fitas. Era gravado em fita cassete. Era gravado em fita cassete. E assim, eu já estava me despedindo, mas uma coisa que eu pensei durante uma fala sua, e acho que tem a ver com isso, nós somos talvez a última geração que viveu sem celular. Né? Então isso faz toda uma diferença. A gente pegou fita cassete, a gente ainda pegou... E a gente ainda é jovem, eu pelo menos me sinto jovem, claro. Né? A gente ainda é jovem. Então, assim, eu tinha... Só que, infelizmente, elas mofaram todas. E foi num período que eu não estava morando com meus pais, porque eu estudei um tempo para ser padre, fui para o seminário. Então, quando eu voltei de férias, que eu fui pegar as fitas, estavam mofadas, eu tentei recuperar, não consegui. Perdi todas, assim, a gente perdeu quase todas as fitas cassete que tinha, mas eu tinha. E até, tipo assim, até meus quase 20 anos eu assistia meus aniversários. Então, eu tinha... uma memória sempre assim, a galera correndo. No aniversário que foi palhaço, uma galera saiu chorando pro colo do pai e da mãe. Talvez seja esse que eu não gosto de palhaço. E aí o palhaço teve que ir embora pra ser esse. E aí, tá vendo? E aí gente, mas eu amo palhaço, porque eu sempre amei palhaço. Inclusive, eu fiz uma publicação usando IA, onde eu coloquei a minha imagem desse aniversário vestidinho de palhaço, com uma apresentação minha ano passado no teatro vestido, não era bem palhaço, mas era uma coisa meio clown, né? E onde eu apontava e eu falava assim, o menino, né, que não tinha noção onde chegaria. Fico até arrepiado de falar que essas coisas me emocionam muito. Mas é isso, né? Acho que cara, não precisa nem pedir desculpa, já tá mais do que perdoado. Obrigado, viu? Por ter vindo aqui. Desejo para você muito sucesso, muita luz e que você continue inspirando pessoas a serem melhor. Parabéns pelo trabalho, também inspirador. E você que está aí, que acompanhou esse episódio, eu diria emocionante do Pod do Prof, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, divulgue o canal do Pod do Prof, entre lá também no perfil Professor com Classe. Sim, diga também o seu arroba. Peraí, falar que está aprovado, o perfil do Prof está aprovado. Obrigado. Aprovadíssimo. @corre Gabriel Tavares. Só tem Instagram, não tem mais YouTube. Fiz YouTube, morreu em um mês, não tem TikTok, então só tem Instagram. Então tá. E o meu, eu tenho TikTok, tudo. Então segue aí Professor com Classe para você acompanhar um pouquinho do trabalho e até o próximo episódio. Obrigado, gente.